Olá, meus irmãos e amigos, voltamos a essa saudável rotina das reflexões nos Salmos. Hoje, Salmo 111. E poderia hoje, então, até por algumas semelhanças que vou apontar, fazer as duas reflexões, uma sobre o Salmo 111 e outra sobre o Salmo 112. Por que poderia isso acontecer? Porque os dois salmos poderiam ser chamados de irmãos gêmeos por algumas características que há em comum. Por exemplo, os dois têm a mesma quantidade de versículos, total de 10. Os dois têm o mesmo número de linhas, 22. E os dois têm um acróstico em comum. A letra, o alfabeto hebraico tem 22 letras. E cada linha do Salmo 111, como do Salmo 112, começa com cada uma dessas letras. E essas são características que realmente os aproxima. Poderia então dizer que os dois salmos são irmãos gêmeos e que um completa o outro. É interessante que o Salmo 111 fala de Deus para com o homem. E o Salmo 112 fala do homem para com Deus. É muito interessante. E como é um acróstico, a linha de pensamento que os dois salmos apresentam é uma abordagem de sequência e retorno dos assuntos que são neles colocados. Mas então vamos falar sobre o Salmo 111. Como disse, tem apenas 10 versículos. E outra coisa interessante, cada salmo tem digamos, um conteúdo muito particular, tem, digamos, uma dinâmica muito própria e em mensagem muito específica. Por isso é que é importante cada um de nós ler, meditar, pedindo a Deus realmente que o Senhor fale ao coração do leitor para de acordo com aquilo que foi revelado. O Salmo é um texto, ou é um livro, digamos assim, o livro dos Salmos, dos 66 que compõem a Bíblia cristã. É claro que cada livro tem a sua peculiaridade e o Salmo tem algumas diferenças o seu livro com maior número de diversidade de escritores, vários escritores de diferentes contextos, diferentes histórias, que aponta cada um deles, cada um dos salmos, para uma forma do Senhor agir e dessa relação entre o homem e Deus com o homem. Vamos então para o Salmo 111, que começa com a seguinte frase: Aleluia. E essa é uma outra peculiaridade. Tanto o Salmo 111 como o Salmo 112 começa com a mesma expressão, aleluia. E nós sabemos, aleluia significa louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todas as nações louvem ao Senhor. Todos os povos louvem ao Senhor. Como já falei em outro salmo, o fonema, quando se ouve a palavra aleluia em diferentes línguas, ela tem uma proximidade. É talvez a única palavra que, pronunciada em diferentes línguas, em centenas de línguas, tem o mesmo som. A pessoa é capaz realmente de ouvir e dizer, ela está dizendo aleluia. Ainda que a pessoa não creia, ainda que a pessoa não tenha nenhuma relação pessoal de fé, de comunhão com Deus, mas ao falar, quem entende, quem sabe, quem crê vai dizer, ela está dizendo louvai ao Senhor. E assim começa o Salmo número 111 com essa palavra aleluia. E aí completa, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. O salmista diz, eu quero louvar a Deus, eu vou louvar a Deus na congregação, no meio da reunião, no meio da congregação dos justos. Ou seja, nós nos sentimos muito bem, ficamos à vontade quando estamos no meio de pessoas que comungam da mesma fé, que partilham da mesma crença, que realmente servem ao mesmo Deus. Nós fazemos isso com muita alegria. Quando a pessoa está no meio de um grupo que não tem a mesma fé, que não tem a mesma confiança, que não crê no mesmo Deus, há uma dificuldade, há um constrangimento muitas vezes. Mas o importante é que quem crê em Deus, quem crê em Jesus, seja sal, seja luz nesse ambiente, para falar do amor de Jesus. É isso que diz o Salmo, eu darei graças ao Senhor no meio da congregação, na reunião da congregação dos justos.
reunião da congregação dos justos. São três palavras muito interessantes. Reunião da congregação dos justos, ou seja, quando esse ajuntamento de crentes ocorre naquele ambiente, seja qual for, ali todos realmente podem expressar a sua gratidão e louvor ao Senhor. É o que está acontecendo agora, depois da flexibilização, do retorno gradual às atividades, a gente está tendo a oportunidade de voltar ao templo para as reuniões presenciais. E aí, louvor e glórias ao Senhor. E aqui no verso 2 do Salmo 111 diz assim: grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. Às vezes, as grandes obras estão fora do planeta Terra, como a Via Láctea, como outras galáxias, os conglomerados de galáxias, as distâncias astronômicas entre os corpos celestes. Tudo isso realmente é uma manifestação da grandeza de Deus. Mas a Terra também é uma obra grandiosa de Deus, porque ela está exatamente no lugar especial. Os cientistas já disseram, se a Terra estivesse mais próxima do Sol, todos nós iríamos morrer queimados. E se ela estivesse um pouquinho mais distante do Sol, todos iríamos morrer congelados. Então, é algo assim, Deus colocou a Terra num lugar próprio. E segundo os cientistas, a Terra está num lugar chamado zona de sobrevivência, zona habitável, ou seja, não há outro planeta, não só na Via Láctea, mas fora da Via Láctea, que não tem condições. Só o planeta Terra tem condições de habitar a vida. É uma região habitável. E Deus preparou. Mas também a natureza é manifestação da grandiosidade do poder de Deus. Porque a natureza foi criada, o ciclo das águas, a movimentação, a rotação, a translação, as estações, a fauna, a flora, os minerais, tudo é manifestação do poder criador de Deus. Você também, meu querido, você, minha querida, a sua vida, como as coisas funcionam em nosso corpo, contra a nossa vontade, como o coração, como a respiração, como a superação da lei da gravidade, o sangue vai até a ponta do dedo dos pés e sobe, vencendo a lei da gravidade, circulando por esse coração que é uma bomba cardíaca que funciona, o cérebro, como funciona, os bilhões de neurônios, os trilhões de células do corpo, tudo isso é funcional porque Deus assim nos criou. Então, o salmista diz, grandes são as obras do Senhor, fora da terra, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E ele continua, nelas meditam todos os que as apreciam. Mas de todas as grandes obras de Deus, a maior delas foi Jesus, o Deus encarnado, o Deus eterno, se fazer finito no sentido da condição física. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então ele, sendo eterno, se sujeitou às limitações físicas, como Paulo falou aos Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, sendo Deus, ele abriu mão, se tornou humilhante, ou se humilhou sendo homem, na natureza humana, ele foi obediente e até a morte de cruz. Por isso que de todas as grandes obras, a maior delas é a salvação. Sabe, uma pessoa que está condenada à morte eterna, ou seja, condenada a passar toda a sua eternidade sem Deus, condenado ao inferno, Deus envia o seu Filho para que esta pessoa se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo, seja salva, livre do inferno e tenha o céu como garantia. Essa pessoa é você, essa pessoa sou eu, somos todos nós. Deus fez isso por nós em Cristo Jesus. Então, de todas as obras, a maior delas é a salvação. Por isso que diz o salmista, nelas meditam todos os que as apreciam. Então, não fiquemos alimentando o coração com coisas ruins. Não fiquemos enchendo a nossa mente de coisas improdutivas. O salmista diz, eu vou meditar nas obras de Deus. Eu vou meditar no amor de Deus. Eu vou meditar no agir de Deus.
Então, gaste tempo realmente meditando, refletindo sobre a grandeza de Deus, sobre as obras de Deus e se apegando à palavra do Senhor na sua vida. Continua aqui no verso 3. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Vejam só, os seus feitos manifestam majestade e esplendor. Sabe o que é isso? Majestade e esplendor, e diz ainda, e a sua justiça dura para sempre. Aqui é um trinômio: majestade, esplendor e justiça. Majestade é realeza. O Senhor é o Rei soberano, o que reina e governa o mundo. O Senhor é o Rei soberano. Jesus é o Rei com R maiúsculo, dos reis com R minúsculos. Com R minúsculo. O Senhor, Jesus é o Senhor com S maiúsculo, dos senhores com S minúsculo. Ou seja, Jesus está sobre todos. É a majestade. O esplendor é a glória. Deus manifesta a sua glória, o seu esplendor pelas suas obras. E aí também Deus manifesta a sua justiça pelas suas obras. Deus é santo, Deus é amor e Deus é justo. Às vezes nós não entendemos a justiça de Deus, mas Deus manifesta a sua justiça. Então logo nós temos que enxergar nas obras de Deus, nas ações de Deus, nos grandes feitos de Deus, a sua majestade, o seu esplendor e a sua justiça. Veja isso. Olhe para as obras de Deus e veja como Deus é majestoso, como Deus é esplendoroso, como Deus é justo. Veja a majestade, o esplendor e a justiça de Deus nas obras dele, no mundo, na natureza, na sua vida, na vida dos seus. Mas continua aqui no verso 4 do Salmo 111. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Ele fez proclamar as suas maravilhas. Deus fez e publicou as suas obras. Deus não fez aquilo que é para o homem de modo a que o homem não conhecesse. Deus fez proclamar as suas maravilhas. Os profetas proclamaram os grandes feitos de Deus. Os sacerdotes proclamaram os grandes feitos de Deus. Hoje, os líderes espirituais que temem a Deus e que seguem a palavra de Deus proclamam as maravilhas de Deus. Nós precisamos perceber, precisamos ouvir e realmente crer no agir de Deus. E continua, o Senhor é misericordioso e compassivo. Misericórdia é amor leal. Compaixão, sabe o que significa? Significa ser compassivo, é alguém que sente a dor do outro, é alguém que realmente tem misericórdia do outro, é alguém que percebe o sofrimento do outro. Deus é santo, é justo, é rei, mas também ele é misericordioso. Ele tem um amor verdadeiro, um amor leal, e ele tem compaixão. Ele sente a dor do outro. Ele sabe o que sente a mãe quando perde o filho. Ele sabe o que sente o pai quando perde o filho, a filha. Ele sabe o que os filhos sentem quando perdem seus pais. Ele sabe o que está acontecendo na mente daquele que está preso, que tem consciência que errou, que cometeu crime, que está sendo ali atormentado por uma consciência pesada. Ele sabe das pessoas que estão doentes nos hospitais, que estão lidando com a Covid, que estão cansadas, que estão angustiadas, que estão realmente sofrendo de ansiedade, com pensamentos suicidas atormentando a sua mente. Ele sabe tudo isso. Ele tem misericórdia, ele tem compaixão de todos nós. Por isso que ele enviou Jesus para trazer alento, conforto, vitória, superação e, sobretudo, a presença dele, porque a presença de Jesus é confortadora, é consoladora, é animadora e traz segurança para quem confia nele. No verso 5 diz assim, na metade do Salmo: deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Aqui está falando exatamente sobre a provisão de Deus. Durante 40 anos, Deus guiou o povo pelo deserto. E durante 40 anos, Deus os alimentou com maná. Como já falei antes, maná
significa, na verdade, maná é uma pergunta. E qual é a pergunta? O que é isto? Quando Deus mandou esse maná, que era uma espécie de era um coentro, uma semente de coentro que eles moíam e desse ato tinham uma massa, fazia uma massa e dessa massa fazia o pão. Então diz a Bíblia que os hebreus que comeram tinham uma aparência agradável, um sabor como pão de mel, mas eles não sabiam o que era. Daí eles perguntavam: o que é isso? E então o nome do alimento que Deus deu para eles durante 40 anos foi: o que é isso? Eles passaram 40 anos se alimentando, mas não sabiam de explicar como é. Olha, eu não sei o que é, mas só sei que é bom e mata a nossa fome. Podemos assim imaginar eles respondendo a quem os interrogasse. Pois bem, deu alimento para os que o temiam. Durante 40 anos, no deserto, peregrinando, indo de um lado para o outro, não tinham condições de plantar e colher, quer pela condição da terra, quer pelo pouco tempo que ficavam em um lugar especificamente. Logo, Deus deu o maná. E aí, diz a Bíblia, quando eles entraram na terra prometida, que tiveram que plantar, tiveram a oportunidade de, numa terra que mana leite e mel, plantar, na primeira colheita, Deus fez cessar o maná. Por quê? Não há mais necessidade. Agora vocês podem plantar, podem colher e podem se alimentar com o produto da terra. Deus é maravilhoso. Seja com o maná, seja com o plantio e a colheita, Deus deu alimentos realmente aos que o temiam. Por quê? Porque Deus não se esqueceu da sua aliança, pois sempre se lembra da sua aliança. Aliança é acordo, é pacto. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Josué, Deus fez aliança com Davi, e assim a última aliança, na verdade a aliança mais importante, Deus fez com todos através de Jesus Cristo. Quando Jesus pegou o cálice durante a ceia, ele disse: este cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. A primeira aliança feita no deserto, de acordo com Êxodo 19:6, foi quebrada porque o povo não creu, desobedeceu a Deus e seguiu seu curso. Mas em Jesus, uma nova aliança foi estabelecida pelo sangue precioso de Jesus, aliança eterna entre Deus e aquele que crê em Jesus, para a glória do Senhor. E aí, avançando, diz aqui no versículo 6, mostrou ao seu povo seus feitos poderosos. Aqui a gente observa algumas palavras para, digamos assim, qualificar as obras de Deus. São de maravilhas, de grandes feitos, e aqui ele chama de feitos poderosos. Grandes maravilhas, grandes feitos ou feitos poderosos são palavras que mostram realmente a ação de Deus. Maravilhas, porque Deus deixa as pessoas de boca aberta. Como pode? Poderosa, porque Deus realmente faz aquilo que é impossível ao ser humano. E grande feito, algo que tem uma repercussão extraordinária na vida do indivíduo, da sua família e realmente no grupo, no povo e no mundo inteiro. O pastor Billy Graham disse uma coisa que eu gosto de falar, de repetir de vez em quando. O grande feito da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas o Filho de Deus pisar a terra, pisar na terra. Ou seja, o Senhor veio e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Unigênito Pai, disse lá João capítulo 1, verso 14. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. E continua aqui no verso 6, dando-lhe as terras das nações. E aqui está falando desses feitos poderosos. Deus, quando estava instruindo Moisés, e por meio dele todo o povo, olha, vocês vão entrar numa terra que tem gigantes, conforme os espias falaram. Existem 7 nações poderosíssimas, mas eu as afugentarei, eu as expulsarei para que nessa terra vocês possam habitar, para que assim se cumpra a minha aliança que fiz com Abraão, Isaque e Jacó. Essa terra darei a vocês. E de fato Deus expulsou. Enquanto o povo foi fiel ao Senhor, Deus foi tirando aquelas nações ímpias. Mas à medida que o povo foi se distanciando de Deus, essas nações tragaram os hebreus, e no ano 722 a.C.,
o Reino do Norte, 10 nações, cuja capital era Samaria, foi destruído, o Reino do Norte, pelos assírios. E no ano 586 antes de Cristo, por falta de fé em Deus e porque desobedeceu a Deus, o Reino do Sul, com 2 nações, foi destruído e o povo deportado para a Babilônia. 70 anos depois, Deus se lembrou, digamos assim, de suas promessas e cumpriu a promessa dada por ele através do profeta Jeremias. O cativeiro vai durar 70 anos, mas ao final disso, trarei vocês de volta. Que coisa maravilhosa! Deus cumpriu a sua palavra. O verso 7 diz: as obras das suas mãos são fiéis e justas. Lembre que Deus é santo, justo e amor, exato. Deus é fiel. As obras são fiéis porque elas cumprem os propósitos de Deus. Deus faz tudo porque Ele é fiel. O apóstolo Paulo disse: se nós formos infiéis, ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Se nós o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Eu gostaria que você lesse depois com calma aquele momento do julgamento de Jesus diante de Anás e Caifás e os outros líderes religiosos judeus. Eles armaram digamos assim, um julgamento totalmente atravessado diante das próprias leis que eram vigentes na época. Eles criaram uma situação para condenar Jesus, chamaram testemunhas falsas e houve uma confusão. Até que o líder, o sumo sacerdote da época, olhando para Jesus, perguntou: diga-nos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E aí, meu querido, aquela pergunta foi ponto de tensão. Se Jesus dissesse, com medo, vamos supor, temendo o julgamento, temendo a morte, temendo tudo aquilo que viria depois, ele poderia ter dito: não, eu não sou. Ele poderia ter dito. Ele poderia ter dito não. Mas se ele dissesse não, muita coisa estaria ali comprometida. Ele teria mentido, e a Bíblia fala que nunca saiu inverdade da boca de Jesus. Segundo, ele estaria negando a sua condição, a sua identidade e também negando a sua relação com Deus, o Pai. E mais, quarto, ele estaria realmente inviabilizando o cumprimento da sua razão de estar no mundo, morrer por nossos pecados. Quando então ele foi confrontado: diga-nos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E aí então Jesus disse: sim, eu sou. E vocês irão ver o Filho do Homem vindo dos céus, vindo em toda a sua glória. Pronto. Aquilo ali, o homem disse: chega, não há mais nenhuma necessidade de julgamento, porque pela boca dele ele se condenou. E por que eles disseram isso? Porque Jesus afirmou o que de fato ele era, mas eles não creram e eles consideraram aquela declaração de Jesus blasfêmia. Se eles crescem em Jesus, eles iriam se ajoelhar e adorar o Senhor. Mas como eles não criam, eles consideravam aquela declaração uma blasfêmia, porque Jesus se identificou como o próprio Deus, sendo eterno, e então eles o condenaram à morte. Diz o texto aqui: as obras das suas mãos são fiéis e justas. Deus é fiel. As pessoas, nós somos falhas, imperfeitas, infiéis e somos realmente injustos. Mas Deus é fiel e Deus é justo. Creia nele. Todos os seus preceitos, diz aqui a parte B do versículo 7 do Salmo 111, todos os seus preceitos merecem confiança. Pode crer no Senhor, pode confiar na palavra de Deus, não duvide da palavra do Senhor, porque os seus preceitos, seus mandamentos, seus ensinos, suas ordenanças merecem confiança. E o penúltimo versículo, melhor, antepenúltimo versículo do Salmo 111 diz assim: estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Os preceitos de Deus permanecem. Jesus disse lá, ou melhor, Isaías capítulo 40, versículo 8, o profeta disse: seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Versículo 7 fala que a natureza humana, o ser humano é como a erva, que hoje existe, amanhã já não existe mais.
E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 35, disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. E no capítulo 5, no verso 17, Cristo falou que nenhum tio da lei de Deus iria realmente cair, ele iria cumprir tudo. E de fato, os preceitos de Deus são firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Eu recomendaria que você lesse o Salmo 19, do verso 7 ao verso 14. E você vai ver ali que o salmista exalta a palavra de Deus. E quando nós formos ler ou meditar no Salmo 119, nos seus 176 versículos, nós vamos perceber que, de fato, a palavra de Deus, os preceitos, os mandamentos, ordenanças, são firmes, permanecem para sempre e são dignos de confiança. No verso 9, o penúltimo versículo: ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. São 3 frases. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Redenção é salvação. Deus salvou o seu povo do cativeiro, trouxe o seu povo de volta à liberdade na sua própria terra. E em Jesus, Deus tirou o povo do cativeiro, o mundo, as pessoas que nele creem, do cativeiro do pecado e das garras do mal. E nos deu realmente a salvação. Todos realmente podem ver que o Senhor fez uma aliança para sempre. Santo e temível é o nome do Senhor. Você crê em Jesus? Você adora Jesus? Você reconhece que o nome de Jesus é poderoso? E então o último versículo do Salmo 111 é o seguinte, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que o filho de Davi, Salomão, colocou no verso 7 de Provérbios 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Viu como a Bíblia se completa? A Bíblia concorda entre si nas suas declarações? Pois é, se você quer ser sábio, você que realmente quer ser feliz, então tema a Deus e siga na palavra dele. E diz lá a segunda frase: todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Exatamente. A pessoa que uma coisa é a pessoa ser inteligente, outra coisa é a pessoa ter bom senso. Inteligência é a capacidade operacional de fazer alguma coisa boa. Isso é inteligência. Montar um celular, consertar uma TV, fazer uma receita extraordinária, isso é inteligência. Montar um carro, consertar um equipamento, isso é inteligência. Inteligência é a capacidade operacional de realizar algo realmente de um modo correto, de modo acertado, de modo certo. Isso é inteligência. Sabedoria é bom senso, é a capacidade de tomar decisões e fazer escolhas realmente sensatas e prudentes. Há muitas pessoas inteligentes, mas que usam, por falta de sabedoria, usam a inteligência para a maldade, para a violência, para a destruição do outro, para dividir casais, para dividir famílias, para destruir, mesmo até tentar destruir a igreja do Senhor. São pessoas inteligentes, mas são sagazes, são más, são perversas, criam, destroem reputação, maculam a imagem do outro, detonam, como se fala nas redes sociais, as pessoas para as quais ela tem ódio, aversão e rancor. Isso é realmente inteligência usada para o mal. Mas sabedoria é usar a inteligência, as habilidades, as capacidades para o bem, não só do outro, mas também de si. Pessoas sábias usam a linguagem, usam as habilidades, usam os seus recursos para o bem do outro. As grandes invenções que trazem benefício para a humanidade são de pessoas inteligentes, mas de pessoas sábias. Mas pessoas que usaram a sua inteligência para inventar coisas para o mal, aí é diferente. Então, meu querido, não use o seu corpo, não use as suas habilidades mentais, o seu conhecimento para o mal. Use para o bem, porque realmente só quem tem temor ao Senhor é que demonstra ser uma pessoa sábia, e quem teme a Deus e segue os seus mandamentos e cumpre a sua palavra, realmente demonstra bom senso. E a última frase do Salmo 111, que é a seguinte:
ele será louvado para sempre. O verso 1 diz assim no início do Salmo 111, aleluia. E o verso último, que é o 10º desse mesmo Salmo 111, termina, ele será louvado para sempre. Deus será louvado para sempre. A glória do mundo passa, os poderes do mundo vão passar, os recursos do mundo vão se esvair, mas Deus vai permanecer. Então permaneça crendo naquele que será para sempre Senhor e Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe, hoje para todo sempre. Amém e amém.